5 verdades sobre o Titanic. Bem-vindo ao Metrube. Tudo certo contigo? Hoje eu trago um assunto extremamente interessante e que ainda causa muita curiosidade por pessoas de todo o mundo. Vou falar um pouquinho para você sobre o Titanic, o navio mais famoso do planeta. Apesar de ter naufragado há mais de 100 anos, o Titanic com certeza continua sendo o navio mais falado de todos. Mas como pode um navio permanecer tão popular assim mesmo depois de já ter afundado há tanto tempo? Você vai entender melhor sobre todos os fatos e as verdades que fazem dele tão interessante e formidável. Peço por gentileza para deixar aquele like no nosso vídeo e fazer a inscrição em nosso canal, porque isso ajuda demais. Então vamos dar início à nossa lista incrível de vídeos, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender demais. Dá só uma olhada. Quinto, RMS Carpathia, o navio de resgate. Diferente do SS Califórnia, o RMS Carpathia foi o verdadeiro herói daquela madrugada. O Titanic tinha 2.224 pessoas a bordo no dia de seu acidente. Destas, apenas 710 foram resgatadas com vida e 1.514 faleceram no acidente. Ou seja, quase 70% de todas as pessoas morreram no naufrágio. Se não fosse pelo resgate heróico do RMS Carpathia, este número poderia ser ainda maior. O RMS Carpathia estava fazendo a viagem oposta do Titanic, ou seja, ele estava saindo dos Estados Unidos e indo em direção à Europa. O operador de rádio do RMS Carpathia recebeu a mensagem de alerta sobre o acidente e imediatamente acordou o capitão, que estava dormindo. O capitão Arthur Henry Rostron então ordenou a todos os seus tripulantes que mudassem a rota do navio diretamente para a área do Titanic. Foram mais de 2 horas apenas para se desviar de todos os icebergs que estavam naquela região. E já eram 4 horas da manhã quando eles chegaram na área do Titanic. Infelizmente, o navio já havia afundado há 1h30. Mas os sobreviventes que estavam nos botes salva-vidas foram resgatados e levados até a cidade de Nova York, que era justamente o destino original do Titanic. Quarto, Capitão Edward Smith do Titanic, herói ou vilão? O Capitão Edward Smith foi duramente criticado na época por ter ignorado os alertas de icebergs naquela região e de ter mantido a velocidade do Titanic apesar da pouca visibilidade causada pela neblina. Entretanto, quando analisamos todos os regulamentos e até mesmo as regras da empresa responsável pelo Titanic, chegamos à conclusão que o capitão Edward Smith estava apenas seguindo tudo aquilo que era comum na época. Os regulamentos marítimos não recomendavam diminuir a velocidade ou mesmo parar um navio em regiões com vários icebergs, nem mesmo com a presença de neblina. Como se isso não bastasse, lembra que a empresa dona do Titanic prezava muito mais pela pontualidade do que para qualquer outra coisa? Pois é, e isso fica evidente na forma como o capitão Edward Smith tomou sua decisão. Apesar dessa controvérsia entre o que deveria ser feito e o que era regulamento na época, uma coisa é certa: o capitão Smith afundou junto com seu navio e fez todos os esforços possíveis até o último minuto para evacuar todos os sobreviventes o mais rápido possível. Diversos relatos de sobreviventes afirmam que o capitão sequer cogitou a possibilidade de entrar em um dos botes salva-vidas e de que estava dentro da sala de comando quando o navio se partiu ao meio e afundou. Aliás, os amigos e familiares de Edward Smith disseram em entrevista na época que o destemido capitão sempre dizia para todos que, se algum dia fosse necessário, ele afundaria junto com seu navio. Terceiro,
a primeira bilheteria bilionária do cinema. Com uma história tão impressionante e cercada de fatos incríveis, é óbvio que um filme do Titanic só poderia ser um sucesso. Mas ninguém imaginava, nem mesmo seu diretor James Cameron, que o filme sobre Titanic seria o primeiro da história do cinema a atingir a marca de $1 bilhão em faturamento. A bilheteria bilionária é fruto de uma história que apresenta fatos reais com dois personagens fictícios. Jack, interpretado pelo famoso Leonardo DiCaprio, que foi lançado para o sucesso mundial graças a este filme, e Rose, interpretada por Kate Winslet, que também teve uma explosão em sua carreira graças à sua atuação. O filme levou 11 Oscars na premiação do ano de 1998, sendo um dos únicos 3 filmes na história que venceram tantas estatuetas de uma vez. Mesmo com tanta pompa e sucesso, eu aposto que você não sabia sobre o próximo fato da nossa lista. Segundo, os destroços do Titanic apenas foram encontrados há mais de 70 anos depois do naufrágio. Apesar da localização aproximada do seu naufrágio ser amplamente conhecida por todos, os destroços do navio levaram mais de 7 décadas para serem localizados. Mas por que levou tanto tempo assim? Existem 2 motivos bem simples. O primeiro deles é a profundeza do mar. O Titanic foi encontrado a 3.700 metros de profundidade. Isso é fundo demais, o que torna uma busca naquela época praticamente impossível. Diversas expedições de busca foram realizadas nos anos seguintes, mas apenas em 1985, uma equipe de franceses e americanos conseguiu finalmente localizar os destroços. O segundo motivo da demora na localização do Titanic foi a indicação incorreta do seu local. Antes de afundar, os operadores de rádio do Titanic passaram as coordenadas erradas do navio. Ou seja, os exploradores sabiam apenas uma localização aproximada de onde ocorreu o naufrágio. Mas, na verdade, o Titanic estava a uma distância de mais de 20 quilômetros de onde foi reportado. Essa imprecisão de distância acabou dificultando bastante as buscas do navio. Com tantos fatos e relatos incríveis, eu decidi guardar o mais impressionante de todos por último. Dá só uma olhada no próximo item da nossa lista. É quase inacreditável. Primeiro, até o Titanic ser encontrado, poucas pessoas acreditavam que ele havia se partido ao meio. Acredite se puder, mas a maioria absoluta das pessoas em todo o mundo acreditavam que o Titanic havia afundado inteiro, em uma única parte. Mesmo com diversos sobreviventes do acidente afirmando que ele havia se partido no meio e afundado em 2 partes, como demonstra aquela famosa cena do filme, grande parte do público se recusava a acreditar nessa teoria. Até mesmo alguns cientistas e pesquisadores afirmavam que era praticamente impossível um navio se partir ao meio durante um naufrágio. Aliás, no ano de 1980, 5 anos antes do Titanic ser encontrado no fundo do Atlântico, um filme intitulado de Raising the Titanic, ou Levantando o Titanic em português, foi lançado. O filme contava a história de um grupo de exploradores que tentavam retirar o Titanic do fundo do mar usando um sistema de compressão de ar. E neste filme, o Titanic é retirado do mar inteiro. Isso mostra como as pessoas, em geral, imaginavam que o Titanic estava intacto no fundo do oceano. Apenas com a descoberta de 1985 que finalmente o mundo aceitou o fato chocante de que o Titanic havia se partido em 2. As partes do Titanic estão a uma distância de aproximadamente 960 metros uma da outra. Bônus! Será que dá para resgatar o Titanic usando bolas de ping-pong? O filme que eu mencionei anteriormente parece louco demais até para uma obra de ficção, não é? Mas e se eu te disser que alguns exploradores
Pensaram em encher o Titanic com bolas de ping-pong para retirá-lo do fundo do mar. Isso não é ficção, e sim uma realidade. Diversos planos foram feitos depois da descoberta dos destroços do Titanic para retirá-lo de seu local de descanso. Talvez a mais maluca delas seja a de usar bolas de ping-pong, e até mesmo os Mythbusters fizeram um teste e conseguiram resgatar uma pequena embarcação usando essas bolinhas. Entretanto, o mesmo é impossível de ser feito no Titanic por conta da pressão onde ele se encontra. Outras propostas igualmente malucas foram o uso de 180 mil toneladas de vaselina para ser injetada no casco do Titanic e fazê-lo flutuar, ou injetar nitrogênio líquido no Titanic para transformá-lo em um cubo de gelo gigante e levá-lo até a superfície. É óbvio que todas essas teorias malucas nunca foram testadas. Mas de todas as verdades apresentadas aqui, qual foi a que mais chamou a sua atenção? Foi sobre o tamanho imponente do Titanic, o maior de sua época? Sobre a sua fama de inafundável? Ou sobre o fato dele ter afundado justamente na sua viagem de inauguração? Foi sobre o navio SS California, que poderia ter salvo muitas pessoas naquele dia? Ou do RMS Carpathia, o verdadeiro navio herói do Titanic? Ficou impressionado com o conjunto de fatores que naufragou o Titanic? Ou gostou mais sobre a história do capitão Edward Smith? Já sabia sobre o Titanic ser o primeiro filme a alcançar $1 bilhão? E sobre o tempo que levou até encontrarem seus destroços? E o fato de muitas pessoas desacreditarem que o Titanic havia se partido em dois? Gostou do nosso bônus sobre as bolinhas de ping-pong e outras teorias malucas para resgatar os destroços do Titanic? Enfim, o Titanic realmente é um navio que tem muita, mas muita história para contar mesmo. Se você achou esse vídeo interessante, peço gentilmente para deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. E não esquece de comentar logo abaixo a sua sugestão. Estamos sempre de olho nas sugestões postadas. Então, é a sua chance de dar o tema para nosso próximo vídeo. Espero que tenha gostado e te vejo novamente em breve. Um forte abraço e tudo de bom!